Instituto Luther King de Santos. Bem-vindos a mais um programa Contra a Maré. Estou muito feliz que você está aqui conosco neste programa Contra a Maré, parceria com o Instituto ILK. E sabe que o Contra a Maré é contra a maré da desinformação e por isso nós trazemos informação de qualidade para que você possa transformar em conhecimento. A informação só vira conhecimento quando você coloca em ação. Aqui no Contra a Maré, nós trazemos essa informação para você. Hoje, muito feliz, porque eu trouxe para conversar com vocês, sabe quem? Uma das maiores advogadas em direito da saúde que nós temos aqui na nossa Baixada Santista, doutora Manuela Ogando. Seja muito bem-vinda ao programa Contra a Maré, em parceria com o ILK. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a vocês, telespectadores, a todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade de realmente poder levar a informação de qualidade para todo mundo, especificamente nessa área, que é uma área que é tão cara para todos nós, né? Porque todo mundo precisa saber um pouco sobre questões de direito da saúde. Estou muito feliz. Vamos falar muito aqui sobre plano de saúde, vamos falar aqui de ações contra as operadoras de plano. As pessoas falam assim, eu vou ter com ação contra o plano. Não é contra o plano que você entra ação. O plano é apenas uma modalidade de contrato, né? Exato. Você entra com ação contra a operadora, administradora de saúde, que administra lá um contrato de plano de saúde. Não é isso, doutora? Exatamente. É bom que a gente faça essa diferenciação, porque muitas pessoas têm essa questão mesmo para a gente poder aprofundar, então a gente coloca essa diferenciação. Também é importante que a gente falo isso muito para os clientes que vêm, mas a minha operadora, eu pergunto, mas ela é operadora ou é seguradora? Porque muita gente, às vezes, quer contratar, por exemplo, um profissional particular e fala, meu plano reembolsa, mas se for operadora, a gente já sabe que as regras são diferentes. Então, fazer essa distinção, ou seja, a pessoa entender de fato qual é o contrato que ela tem, é muito importante. Nós vamos falar aqui de reajuste abusivo, vamos falar de portabilidade, vamos falar de carência, vamos falar de um monte de assunto que interessa às pessoas que estão nos ouvindo lá em casa. Doutora, olha, é só olhar para mim aqui, vamos conversar como se estivesse na sala da sua casa. Ai, ótimo. Tá bom? Fique bem à vontade e vamos levar informação de qualidade para a nossa audiência. Claro. Vamos começar aqui procurando entender um pouquinho sobre a doutora Manuela. O que te levou à área de direito médico e da saúde? Por que você resolveu atuar nessa área que é tão específica e tão linda? É verdade. Eu digo que o direito à saúde, ele me levou para ele, não fui eu que fui em busca dele. Porque quando a gente está na faculdade, como o doutor sabe, a gente vê a parte do direito à saúde de maneira muito vaga, lá na parte de direito constitucional, porque não é uma matéria da faculdade, nem o direito médico, nem o direito da saúde, e muito menos a questão da saúde suplementar. Então a gente não vê isso na faculdade. Quando eu me formei na faculdade, na verdade, eu gostava muito de direito penal, então eu achava que eu ia ser uma advogada criminalista, e acabei participando de um processo seletivo no Rio Grande do Sul. Comecei a advogar no Rio Grande do Sul, para participar desse processo seletivo, sendo advogada dessa empresa, que era uma operadora de plano de saúde. Na oportunidade, eu fui contratada justamente porque eu era a pessoa que tinha maior conhecimento das modificações do Código de Processo Civil, lá em 2015. Então, eu fui contratada por isso. E dentro dessa operadora, eu acabei tendo esse contato com a regulação, as normas específicas do direito da saúde suplementar. Foi quando eu comecei, na verdade, fazendo a parte da ouvidoria. Então, a gente tinha que saber muito sobre as normas da agência reguladora, o que a gente podia, dentro da operadora, negar, de maneira que a ANS não fosse impor multa, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, comecei a minha jornada aí. Então, eu já atuei a favor de operadoras e seguradoras, então eu conheço esse nicho de dentro. Então isso é muito legal, porque agora já há alguns anos que eu faço a parte a favor do consumidor contra as operadoras e seguradoras, eu sei exatamente como a operadora vai se portar. Então, quando eu falo com o consumidor, eu não trago para ele somente o porquê que ele vai ganhar, mas eu digo, olha, se você fizer dessa forma, a operadora vai te dizer isso, porque eu já atuei lá dentro. Então, foi isso, assim, realmente foi uma coisa que eu sequer sabia que era tão mágico, porque eu adoro, de fato, essa área.
tanto a parte da regulação em si, que são as normas da ANS, mas justamente este conhecimento que faz com que, o que eu acredito, eu consiga fazer a defesa do consumidor com muito mais segurança e eficácia. Muito bem, aqui é tiro, porrada e bomba. Então, já vamos com muito conteúdo, doutora. Olha só, uma coisa que as pessoas todo dia reclamam é dos reajustes. Verdade. Reajuste abusivo. Porque o reajuste está na legislação, é possível, é legal, bacana. Mas quando esse reajuste é abusivo, dói no bolso do consumidor e muitas pessoas nem sabem que estão pagando além do que elas deveriam pagar. Vamos conversar um pouquinho sobre reajuste? Como é que funcionam os reajustes de plano de saúde aqui no nosso país? Nós temos duas formas de reajuste, né? Temos lá o reajuste anual e temos o reajuste por faixa etária. Você pode explicar um pouquinho disso aí para os nossos ouvintes? Claro. Em relação ao reajuste por faixa etária, ele funciona, o que a gente fala, né, tecnicamente, é que no plano de saúde a gente tem a questão do princípio do mutualismo, ou seja, todas aquelas pessoas, né, que estão dentro do contrato ou dentro da operadora, elas acabam se ajudando a fim de que quando que normalmente é uma pessoa mais velha, necessita da utilização daquele plano, ele vai utilizar os recursos que também estão vinculados ao pagamento de uma pessoa mais jovem, porque a expectativa, é claro, né, que existem questões e questões, mas a expectativa é de que a pessoa se utilize mais do plano de saúde quando ela está mais velha e que os jovens utilizem menos ou mais de maneira preventiva, ou seja, menos custos. Então, o reajuste por faixa etária ele está ligado justamente à idade daquela pessoa. Então, a tendência é que quanto mais velha essa pessoa fique, maior seja o índice de reajuste. E para que isso não prejudique tanto o consumidor, houve uma limitação. Então, em relação ao reajuste por faixa etária, a gente tem diversas faixas, né, de 0 a 18 e no final lá a questão dos 59 anos, que justamente a partir de 59 anos não há mais o reajuste por faixa etária. Também para não atingir de maneira tão grave aquele consumidor que já é uma pessoa mais idosa. Então, esses reajustes, né, esses valores vão crescendo ao longo do contrato de plano de saúde, na medida em que essa pessoa vinculada a esse plano, ela vai crescendo, vivendo e se cuidando. Então, para não atingir o idoso, que normalmente vai usar mais, é que esse reajuste tem essa limitação. Isso veio também com a questão do Estatuto do Idoso. Recentemente, a gente teve também essa discussão muito, né, na mídia falando sobre isso. Então, o reajuste por faixa etária, a vinculação dele é exclusivamente a questão da idade do consumidor. O reajuste anual, como o próprio nome sugere, ele acontece uma vez por ano. Então, se for... Para todo mundo. Para todo mundo. Então, no ano em que eu faço 19 anos, por exemplo, já que a faixa é de 0 a 18, quando a pessoa faz 19 anos, ela tem 2 reajustes naquele ano. O reajuste por faixa etária, 18. Faz o reajuste por faixa etária e também o reajuste anual. Então, acontece esse salto. Isso é uma coisa que primeiro já impacta o consumidor, porque ele olha e fala, meu Deus, aumentou muito, por quê? Porque teve essa colisão. Quando acontece de o reajuste anual acontecer no mesmo ano que a pessoa saltou de faixa, os dois vão incidir. Agora, o que acontece normalmente? A pessoa passa muitos anos com aquela mesma mensalidade, naqueles meses, só que no aniversário do contrato tem o reajuste anual. Normalmente é esse o reajuste que as pessoas mais percebem, que ai, meu plano aumentou muito. E aí, são esses os reajustes que hoje em dia as pessoas mais discutem. Mas por que está tão alto? Porque as pessoas também não entendem e na verdade, acho que um pouco do direito é muito isso, né? Por isso que esse espaço é tão importante. Para que a gente possa transmitir esse conhecimento para a pessoa entender, o reajuste anual acontece por causa disso ou dessa maneira. E para isso é importante que a pessoa saiba qual é o tipo de contrato, porque dentro do reajuste anual, a gente também tem as modalidades de reajuste. Então, se o seu contrato, ele é um contrato coletivo por adesão, por exemplo, que é o contrato em que você está vinculado a uma pessoa jurídica, a uma associação, por exemplo, a OAB, exato, uma entidade de classe, um sindicato. Esse plano é um plano coletivo por adesão. Então, dentro do plano coletivo por adesão, o reajuste anual ele é feito por sinistralidade. Ou seja, vamos verificar todos os gastos daquele contrato naquele período, quanto que a operadora ela ganhou de mensalidade, vai se fazer um cálculo
E aí, dentro desse cálculo, eles vão verificar quanto que seria necessário aplicar de reajuste para que haja aquilo que as operadoras e seguradoras chamam de equilíbrio contratual. Então, é basicamente o seguinte: quando você gasta muito naquele ano, o reajuste tende a ser maior, porque eles falam que isso traz o reajuste, o equilíbrio contratual. Quando a gente fala do plano coletivo empresarial, que normalmente está vinculado à questão do trabalho com carteira assinada, mas a gente também tem a figura do MEI hoje em dia, o reajuste. Coletivo empresarial até 29 vidas. Exato. Daí o reajuste ele é feito quando é essa modalidade, o que a gente chama de pool de risco. Então eles colocam um índice fixo para todos os contratos que têm essa quantidade de vidas. Também tem essa modalidade de reajuste. E a gente tem, claro, que é talvez o mais comum no sentido das pessoas que têm planos há muitos anos, porque hoje em dia quase ninguém tem um plano individual, que é o plano individual familiar. Esse é aquele que lá para março, abril, o jornal fala, a ANS disse que o índice do reajuste para plano de saúde é tantos por cento. Esse plano é o plano individual familiar. E como é que eu sei qual é o meu plano? Na carteirinha tem essa informação, mas normalmente quando você vai até a operadora de plano de saúde fazer a contratação do seu plano, né, lá naqueles pontos de venda, de comercialização, normalmente esse plano é o plano individual, porque as pessoas têm dificuldade até de entender qual é o tipo de plano. Então eu sempre falo, dá uma olhada na sua carteirinha, vê o que está escrito, para você poder entender primeiro, qual é o meu plano? Qual é o reajuste que eu deveria ter? Para poder entender também um pouco disso. Vamos lá, então, só fazendo um recorte aqui e olhando para o reajuste anual. Então, no reajuste anual, teoricamente, me parece aqui que se o plano é individual ou familiar, ele é regulado pela ANS, o reajuste é aquele que a gente vê lá em torno de 5%, 6% de reajuste anual. Agora, se nós estamos falando aqui de um plano coletivo empresarial, aí ele já não é mais regulado pela ANS. A operadora tem liberdade de estipular junto com a empresa qual é esse índice. E aí você às vezes vê um índice de 10, 15, 18, 20%. 20%, exato. Ou até mais. E se você está falando então do coletivo por adesão, aí que você vê índice de 25, 27, 30%. Então você vê que são diferentes os índices de reajustes. E é aí que o consumidor precisa tomar um pouquinho de cuidado e ficar atento. E, de repente, diante de uma situação dessa, procurar um advogado especialista para fazer análise do seu caso. Porque, muitas das vezes, você está pagando um índice de, sei lá, de 15% e você poderia estar pagando um reajuste de 5%, 6%. É o caso, por exemplo, do chamado falso coletivo. Exatamente. O que seria o falso coletivo, doutora? Eu ia falar sobre isso porque eu acho que é o que as pessoas mais têm dúvida hoje em dia. Porque quando a gente fala do plano individual familiar, já traz para o consumidor a ideia de que é um plano vinculado à família dele. Aí ele fala, poxa, mas o meu plano só tem eu e os meus filhos. Eu, meu marido, meus filhos, eu, a minha esposa, os meus filhos. Só que eu vi que o índice do meu reajuste foi 20%, às vezes até mais. Então ele pensa, né? Poxa, mas na televisão eu vi que foi 6%. Por que que o meu tá tão alto? Porque a contratação provavelmente se deu através de uma pessoa jurídica. Então a pessoa tem um MEI, porque trabalha de maneira autônoma e tudo mais. Na hora de fazer a contratação do plano, optou por essa modalidade, não porque quis muitas vezes, mas porque foi isso que a operadora deu para ele, porque muitas operadoras sequer trabalham hoje em dia com os planos individuais. Ou às vezes é o corretor que falou que a mensalidade ia ficar mais baixa. Enfim, naquela oportunidade ele fez essa contratação do plano. Só que a verdade real, ela importa para o direito. Então, a partir do momento que se percebeu esse movimento de contratação de plano de saúde por intermédio de pessoa jurídica, aqui o MEI, né, muitas das vezes, não exclusivamente o MEI, mas muitas das vezes um MEI, em que as vidas são pessoas da mesma família, se verificou, ué, mas a gente está aplicando o índice de reajuste como se empresa fosse, porque quando se trata de plano empresarial, de fato, a gente está falando de um número de vidas muito maior, em que a gente consegue até, muitas das vezes, compensar o valor pago com o valor custo, enfim. Então, aí não parece esse índice tão abusivo, de fato. Agora, quando você trata um contrato que tem 4 vidas, 5 vidas, como se fosse uma grande empresa, aí você está diante, de fato, de uma questão de abusividade.
E aí que a gente consegue, muitas vezes, é o que mais tem acontecido, levar essa questão para o judiciário, justamente falando isso: olha, apesar da contratação ter se dado através de uma pessoa jurídica, deste plano ser um plano coletivo e empresarial e de o reajuste ter sido aplicado desta forma, nós estamos de fato diante de um plano familiar. E por isso deve-se atrair a aplicação do índice da ANS nesse contrato. E a partir daí a gente consegue não a aplicação exclusivamente dali para frente, mas também que seja devolvida pela operadora esses valores pagos dentro de alguns anos atrás, né? A gente fala de 3 anos. 3 anos, retroativos. Exato. Muito bem, doutora. Então, estamos explicando aqui o falso coletivo. falso coletivo. Aliás, esse falso coletivo ele fica muito evidente quando ocorre essa situação que a doutora trouxe aqui. É uma MEI. O que é MEI? Microempreendedor individual. Ora, se é microempreendedor individual, você está prestando serviço sozinho. Você não vai ter outras vidas ali naquela produção, naquela atividade produtiva. Logo, é evidente que aquilo ali, se fizer o contrato de plano de saúde, é um plano de saúde individual e não coletivo, porque não cabe a coletividade dentro de uma MEI. Fica muito Exato. evidente. Muito bem. Mas, infelizmente, alguns corretores, eles insistem em pedir CNPJ, porque, claro, as operadoras, elas querem fugir desse controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar coloca um índice muito menor quando ele faz esse cálculo atuarial. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora. Estamos falando aqui, então, de reajustes. Aí, a operadora decidiu aumentar lá em, sei lá, 10, 12% um contrato empresarial, coletivo empresarial. O que você, consumidor, pode fazer? Você pode entrar em contato com a operadora, pedir os seus extratos, pedir o demonstrativo, saber qual foi a base atuarial para ter aquele aumento. É isso que ela deve fazer? Ou não? Ou deve procurar um advogado especializado, para o advogado entrar com continue. Qual que é o caminho? O consumidor, ele pode fazer isso, mas a tendência é que o ideal seja ele buscar um advogado, primeiro porque o advogado sabe exatamente como fazer, para quem solicitar, o que solicitar, para que quando ele possa levar tudo isso, né, para análise do Poder Judiciário, esteja tudo certinho. Mas é claro que nada impede que o consumidor faça isso. A grande questão é que a maior parte da população não conhece o seu contrato do plano de saúde. Então é justamente isso, a pessoa muitas vezes não sabe qual o tipo de contrato que ela tem especificamente, e quando ela não sabe o tipo de contrato que ela tem, muitas vezes ela não sabe quais documentos solicitar, nem para quem solicitar. Então às vezes acontece do consumidor perguntar: "Mas por que que o meu reajuste foi dessa forma, nessa porcentagem e tudo mais?". E a operadora fala: "Ah, porque a gente teve que fazer o reajuste do equilíbrio contratual, então ficou assim". Não deu para ele nenhuma informação, não deu nenhum cálculo, não mostrou o estudo que foi feito, porque deve ser feito um estudo nesse sentido. E aí, como ele não tem esse conhecimento de fato específico, fica difícil para ele até falar para a operadora: "Olha, mas eu preciso de mais documentos". Então, ou ele fica resignado nesse lugar e aí fica realmente pagando mais tempo aquilo que ele não deveria estar pagando, ou então, ele se sente frustrado, porque ele não sabe muito bem o que fazer, mas ele se sente injustiçado em relação a esse reajuste. Então, o ideal é, de fato, ele buscar um advogado para solicitar essas informações, porque quando da nossa atuação, a gente já verifica o que está acontecendo e fala: não, a gente vai solicitar todos os documentos necessários, até para que a gente possa fazer toda essa análise, para que a gente possa levar a situação para o Poder Judiciário, o que normalmente acontece quando se trata de reajuste. Eu falo sempre para os meus clientes, apesar de a gente sempre tentar resolver a situação na via administrativa, porque até por ter trabalhado dentro de operadoras, eu acredito muito na instituição da ouvidoria para resolver pequenas questões. Algumas operadoras também atuam muito fortemente, a gente consegue alguns êxitos, né, com essa atuação próxima na ouvidoria, mas 95% das vezes a gente vai precisar judicializar. E para isso a gente precisa da melhor quantidade de informações que a gente puder. Então, para isso, um advogado especialista vai auxiliar. Vamos aqui tentar ser claro para a nossa audiência. Vamos lá. Eu sou um funcionário. Na minha empresa tem lá um contrato coletivo e eu aderi a esse contrato coletivo lá da empresa. E só que eu tenho visto que tem aumentado demais o meu plano de saúde. Eu, particularmente,
tenho legitimidade para ajuizar uma ação de reajuste ou quem tem que fazer isso é o meu patrão, a empresa? Olha, o ideal é que a empresa faça essa discussão, justamente porque o contratante é a empresa, mas nada impede que o consumidor ingresse com esse tipo de ação, porque senão também o consumidor ele ia ficar à mercê da vontade ou não deste contratante fazer essa discussão. Muitas vezes acontece, acredito até que especialmente nos casos de associação de classe, as associações, os sindicatos, enfim, essas pessoas jurídicas, elas não querem se indispor com esse contratante, né, com essa contratada. Seja porque a pessoa que está tocando ali essas informações é uma pessoa que não tem esse conhecimento, então eles entregam o estudo, ela olha e fala: "Ah, foi isso mesmo, o fulano ficou internado, então a gente gastou mais", e aceita aquilo, de fato, não busca um advogado para saber se de fato era aquilo, ou é simplesmente uma pessoa que às vezes não é um advogado também, então olha aquilo e fala, porque eu falo isso, que o advogado normalmente é Uhum. combativo, né, ele olha e vai perguntar o porquê que está acontecendo. Não que seja específico da área, mas normalmente é isso que acontece. Então, às vezes por não ser um advogado, a pessoa olha e fala: "Não, é isso mesmo, então vamos deixar para lá". Então fica à mercê dessa pessoa que não quer se indispor ou não quer, sabe, ter o custo do ingresso de uma ação, porque às vezes para a empresa entrar com a ação ela não vai ter gratuidade, o consumidor às vezes tem a gratuidade. E tem uma questão do medo também, né? Que as pessoas pensam o seguinte: olha, se eu entrar com uma ação em face de uma operadora para discutir os reajustes aqui, eu posso ser perseguido, eles podem querer cancelar o contrato. Isso acontece? É legítimo? Não é legítimo? Tem aquela questão lá da seleção de riscos. Será que a operadora pode fazer seleção de riscos? O Não, que que a doutora pode trazer para a nossa audiência nesse e sentido? realmente esse é um receio muito comum. Eu atendo muitas pessoas, especialmente as pessoas que ou têm alguém com alguma fragilidade na família, eu atendo uma mãe que tem um filho que tem, As pessoas leucemia. precisam, né? Então, assim, são as pessoas que mais necessitam do plano, elas ficam aí normalmente é um caso de negativa, porque aí o plano falou que não queria, o reajuste ficou muito alto por causa de X questão. Fala: "Poxa, mas se eu judicializar, eles podem me tirar do plano?" E aí eu falo: poder é uma coisa, dever é outra. Eu acho que normalmente a operadora, pelo menos até hoje, assim, eu nunca peguei nenhum caso em que a operadora fez isso de fato. Mas o que que a operadora faz? A operadora ela começa a colocar reajustes cada vez mais altos para fazer com que você saia do plano. Só que isso é uma coisa que a gente consegue também dentro da ação, justamente falar sobre isso, porque a operadora não pode se utilizar do direito de ação do consumidor como uma maneira de a ele oferecer algum tipo de represália. Por isso que, ainda que seja um reajuste, por sinistralidade, isso precisa ser demonstrado através de um cálculo. Até porque é evidente, eu falo muito isso quando eu vou falar com colegas ou até para os clientes. Dentro do mercado do plano de saúde, é impossível que você, quando contrata um plano, você já sabe que a pessoa contrata. Claro que ela pretende nunca usar o plano para coisas mais graves, mas é um contrato de risco. Então não adianta quando a pessoa mais precisa, você falar: "Não, agora que você mais precisa, eu não vou te dar o que você quer". Porque ela quer aquele contrato justamente para isso. Então, assim, a gente não pode deixar de buscar aquilo que é nosso de direito, ainda mais numa seara tão cara como é a saúde, por medo de que a operadora vá fazer algo ou não. Até porque, para além da questão da ANS, que regula justamente esse tipo de atitude, o Poder Judiciário ele já vem há muitos anos tentando coibir esse tipo de atitude das seguradoras e das operadoras. Inclusive esse movimento do falso coletivo, ele veio nessa esteira também. A partir do momento que a gente viu uma crescente de contratações por intermédio de pessoa jurídica para famílias, se construiu essa questão do falso coletivo, em que a gente começou a coibir que isso acontecesse. Porque não pode você, ao mesmo tempo, deixar de oferecer um plano individual familiar, porque foi isso que aconteceu. As operadoras falaram: "Eu não quero mais comercializar esse tipo de plano, então agora eu só vou ter plano coletivo". Aí chega uma família e fala: "Não, olha aqui esse plano, que bonito, um plano coletivo, ó, vai ficar mais barato para você". Aí na hora de aplicar o reajuste, fala: "Não, é isso aqui que você vai ter, um reajuste de plano coletivo". "Poxa, mas eu sou uma família". "Não, mas eu não tenho plano familiar, então você não pode contratar". O consumidor fica o quê? À mercê dessa vontade. Então, justamente para coibir que a operadora tenha esse arbítrio exclusivamente para seu bel prazer, é que a gente consegue fazer essas discussões. Então, assim, não dá para ficar, atrás do consumidor
no sentido de ter uma represália, porque ele foi buscar os direitos dele. É importante deixar claro que a gente nunca entra com uma ação apenas falando apenas do falso coletivo. A gente fala Claro. do falso coletivo, mas também você vai utilizar dados técnicos para falar do reajuste abusivo, né? Por exemplo, a questão do cálculo atuarial. Então a gente sempre tem que levar em consideração. As operadoras, normalmente, elas fazem lá o aumento, elas apresentam lá um determinado índice, elas falam que fizeram um determinado cálculo e aquele índice está adequado ao cálculo que elas fizeram. Mas o problema é que elas não apresentam esse cálculo para a pessoa que contratou. E aí, sem apresentar esse cálculo, esse índice já é errado, já é equivocado, já é ilegal, porque ela tem que apresentar o cálculo para que ela possa apresentar o índice. Não, e é curioso que isso aconteça, porque quando você judicializa essa questão e fala: "Operadora, você precisa apresentar os cálculos Ela não especificamente", tem. ainda assim ela não apresenta, aí Ela apresenta um estudo que foi feito, muitas vezes por amostragem: "Olha, isso aqui que que aconteceu". não se presta a fazer esse tipo de prova. Exatamente. Inclusive, recentemente, a gente teve uma decisão nesse sentido do TJ São Paulo, porque foi apresentado um índice de uma auditoria X, e esse estudo apresentado Uhum. não foi, aprovado, digamos assim, pelo Poder Judiciário, justamente porque não demonstrava. Se fala de estudo, tem que mostrar o estudo. Porque é muito fácil. Por exemplo, eu posso dizer para você, ó, eu tenho 100% de êxito nas minhas ações. Ah, como é que você vai provar isso? Eu pego uma auditoria e entrego para ele 10 processos que eu ganhei. Ó, faço uma auditoria nesses 10 processos. Eles vão dizer, olha, o Renato tem 100% de êxito nesses processos, naqueles processos que eu mandei. Ora, a operadora, ela pode fazer a mesma coisa quando ela está fazendo esse cálculo. Ela contrata uma auditoria, vai pegar um recorte e vai apresentar, faça auditoria nesse recorte. Ora, esse estudo não se presta para mostrar a realidade. Então, você precisa de pegar todo o histórico, e aí, com base em todo o histórico, você faz o cálculo atuarial, a variação dos custos de insumos hospitalares, as sinistralidades, você levanta tudo isso, e aí você vai chegar no índice próximo da realidade, que é o índice que deve ser aplicado. Quem faz isso? A ANS faz isso para os planos individuais e familiares. Exato. Ora, se a ANS faz isso e ela diz que o índice é de 5%, como é que pode uma operadora nos planos coletivos, que deve fazer a mesma coisa, apresentar um índice de 15%, 3 vezes mais? Alguma coisa está errada. E aí você entra com uma ação judicial, demonstra isso no Poder Judiciário. Se a operadora não conseguir demonstrar que fizeram os cálculos da maneira adequada, o que o Poder Judiciário vai fazer? Vai aplicar o índice da ANS, ou seja, aqueles 15% vai cair para 5%. E o mais interessante é que você pode buscar tudo que você pagou a mais, pelo menos nos Nos últimos últimos 3 3 anos, anos. exato. É isso, doutora? Eu falei, eu resumi mal. Não, é exatamente isso, para você ver a importância não só do conhecimento, mas também de você buscar um profissional que realmente seja especializado nesse tipo de análise, porque, de fato, é justamente isso, você pega o índice de reajuste que a operadora aplicou, sem que fossem mostrados os estudos que ela deveria demonstrar, não só para o consumidor, mas pior ainda quando ela não mostra para o Poder Judiciário, o juiz verifica essa questão e fala: "Bom, então se você não tem como justificar o porquê houve a aplicação desse reajuste neste contrato, então a gente vai aplicar o índice de reajuste da ANS, que muitas das vezes é menor do que a metade do que foi aplicado". Muito bacana. Nós temos vários outros assuntos para tratar, então vou dar uma pausinha nesse assunto aqui do reajuste abusivo, mas é claro que se os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, tiverem dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente não vai se furtar a ajudar as pessoas, vamos tentar responder na medida do possível. Mas eu gostaria de falar um pouquinho também, porque eu acho que esse assunto também interessa muito à coletividade, é um pouquinho sobre carência. As pessoas às vezes acabam confundindo carência dos contratos lá de plano de saúde com aquela cobertura parcial temporária, e são coisas diferentes, e às vezes as pessoas tratam da mesma forma, ou até as operadoras tentam agir como se fosse a mesma coisa para poder empurrar para cima do consumidor, mas não é. Você precisa entender o que é carência, entender o que é cobertura parcial temporária, em qual caso se aplica uma, em qual caso se aplica outra, para que você possa ter os seus direitos garantidos e não negativas indevidas aí aplicada pelas operadoras. A doutora poderia falar um pouquinho sobre isso? Não, claro.
Eu gosto muito de falar sobre esse assunto justamente porque o que a gente mais vê são pessoas que confundem essas duas coisas. Quando a gente fala de carência, a gente está falando sobre o acesso a determinado serviço da operadora. Então, você acabou de contratar um plano de saúde. Você provavelmente, caso você não tenha vindo de outra operadora, não tenha feito portabilidade, não seja um plano coletivo de muitas vidas, enfim, você contratou um plano de saúde hoje, provavelmente vão ser impostos prazos de carência. Isso independe se você tem alguma doença ou se você não tem alguma doença. Eu acabei de contratar um plano de saúde. Nunca tive nenhuma doença na minha vida, sou a pessoa mais saudável do mundo. Vai ser imposta a carência para consulta, por exemplo, 30 dias. Aí vai ser imposto o prazo de carência para internação, que são 180 dias, por exemplo. E parto também, 180 dias. Aí os prazos, eles têm o prazo máximo que a ANS delimita, mas muitas vezes a operadora pode oferecer prazos menores. Mas ela vai dizer, olha, você não pode consultar agora, você tem que esperar 30 dias para poder consultar. Os exames mais simples, às vezes também 30 dias, exames mais complexos, às vezes 90 dias. Urgência, Então, emergência, imediatamente, exato. 24 horas. Então, esses são os prazos de carência. Uhum. Quando a gente falar de urgência e emergência, o prazo é 24 horas. E essa informação é muito importante, eu vou voltar nela daqui a pouco. Então, a gente tem esses prazos de carência. Beleza, então o menor prazo de carência são 24 horas para questões de urgência e emergência. Perfeito. Quando a gente fala de cobertura parcial temporária, a gente está ligando essa questão de acesso a uma doença ou lesão pré-existente. O que significa isso? Quando você entra na operadora, você recebe um formulário, né? Normalmente é isso. Você recebe um formulário que é a declaração de saúde, aí você preenche essa declaração de acordo com os eventos que você já teve. Então, se você tem alguma doença, se você tem uma doença de visão, ou se você já passou por algum tratamento de câncer, se você tem obesidade, tudo isso tem lá os quadrinhos que você responde sim ou não. Sobre a sua vida inteira, você responde esse quadrinho. Se você coloca sim em algum desses quadradinhos, né, desses eventos, significa que algumas coisas, por um período de 24 meses, você não vai poder acessar por este período. Isso é o que diz a regra, tá? Então, vamos supor que você tenha ingressado no plano, vou falar da obesidade, porque é uma questão também que é bastante recorrente. Você coloca o seu peso e a sua altura, e o critério para a operadora saber se você ingressou com obesidade no plano é fazer o cálculo lá do IMC. Então, se ao fazer este cálculo, ela percebe que você entrou com sobrepeso ou com obesidade, ela já vai te vincular que você entrou com a doença pré-existente, obesidade. Se você, antes dos 24 meses, por exemplo, solicitar a cobertura para fazer uma cirurgia bariátrica, essa cirurgia provavelmente vai ser negada porque você está em cobertura parcial temporária. Poxa, mas eu passei no médico do plano, eu fiz o tratamento multidisciplinar todo lá no plano, passei com a nutricionista, passei com o psicólogo, tudo no plano, eu fiz consulta, como é que eu não posso fazer? Porque a cobertura parcial temporária, ela não te deixa acessar as cirurgias, as internações, os procedimentos de alta complexidade, só isso, mas você pode acessar as consultas. Às vezes acontece de você entrar no plano por meio de uma entrevista qualificada. Você vai conversar com um médico e o médico vai te fazer esses questionamentos. Por que eu estou fazendo essa diferenciação entre a declaração de saúde e a entrevista qualificada? Porque tem uma diferença nessa negativa. Muitas das vezes, quando você ingressa no plano, ou você coloca tudo não, porque você nunca teve nada, ou você não sabe que tem essa doença. E aí, antes, né, acontece muito o seguinte: você ingressou na operadora hoje, você é uma pessoa saudável, você não sabe que tem uma doença. Aí você decide consultar um pneumologista. Dentro dessa consulta lá do plano de saúde, dentro do plano, o pneumologista diz que você tem uma lesão, um problema de saúde que vai necessitar que você faça uma cirurgia. E você já cumpriu o prazo de carência para internação. Então você solicita fazer essa cirurgia. Como você ingressou no plano há 180 dias, há 6 meses, a operadora tem a tendência de ligar para você e falar assim: você tem os exames anteriores? Você já passou antes? Tem alguma coisa para mandar? E muitas vezes o consumidor manda, quando ele tem, manda. Fala assim, mas você já tinha essa doença aqui, quando você entrou. Fala, poxa, mas
eu não tive nada mais. Às vezes foi um ponto específico, uma questão específica de muitos anos antes. E a operadora fala, não, mas você tinha. Mas no momento que você escreveu no papel, quando a declaração de saúde, você não tinha essa doença. A tendência da operadora é negar. Quando a entrevista é qualificada, muitas vezes o médico ele já solicita que você leve esses exames. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que, quando a operadora nega, baseado na declaração de saúde, a própria ANS diz que essa negativa ela não pode acontecer, a não ser que você tenha assinado a cobertura parcial temporária. Mas se você não assinou e eles quiserem te impor essa cobertura naquele momento, eles não podem negar. Eles têm que dar para você a cobertura e discutir administrativamente depois o que foi que aconteceu, tá? Então, por que que é importante a gente saber essa diferença? Justamente porque quando você fala da cobertura parcial temporária, a operadora está ligando o seu acesso a determinadas coisas, normalmente são as coisas que a gente fala que são as coisas mais caras, então normalmente as internações para cirurgias e tudo mais, mas você pode passar regularmente para poder fazer as consultas e etc. Quando a gente fala de carência, a gente está falando de que você não pode acessar aquele serviço, fazer qualquer exame, qualquer consulta ou qualquer internação por aquele prazo Período de tempo. específico. É importante a gente deixar claro aqui para quem está nos ouvindo o conceito de doença ou lesão pré-existente. É aquela que o beneficiário sabe ou deveria saber ser possuidor. Não é, eu tenho uma doença, mas eu nunca fiquei sabendo, assinei aqui um contrato com a operadora e agora eles estão me negando a cobertura. Não, isso não é lesão ou doença pré-existente. Se você não sabia que possuía, não é considerado lesão ou doença pré-existente. Você precisa ter ciência de que exato. você possuía aquela determinada enfermidade. E essa prova cabe à operadora, não é você que tem que demonstrar que você não tinha. É pelo contrário, é a operadora que terá que demonstrar que você tinha ciência de que possuía aquela lesão ou aquela enfermidade. É isso, doutora? É isso mesmo, e eu acho até que é difícil fazer essa prova, inclusive por isso que normalmente a operadora perde esses processos no Poder Judiciário, justamente porque a gente está falando do consumidor, que normalmente é uma pessoa leiga. A gente não tem conhecimento, a gente consumidor, a gente não tem conhecimento técnico para saber o que significam aquelas coisas que estão escritas naqueles documentos técnicos médicos. Então eu fui lá e fiz um exame. Às vezes fui até lá, fiz um exame, melhorei, não levei o meu exame para o médico, não sei que aquilo significava que eu poderia ter XYZ doença, contratei um plano de saúde, fui ter um novo evento, de repente, uns anos depois, a operadora vem e fala para mim, não, mas você já sabia que você tinha, mas baseado em quê? Como é que eu ia saber? Eu não sabia. Muito bem, estou muito feliz que estou recebendo aqui a doutora Manuela Algando, especialista em direito da saúde, está conversando com a gente sobre reajuste, sobre carência, sobre cobertura parcial temporária, doença, lesão pré-existente, enfim, muito assunto bacana para que você possa ter conhecimento, pega essas informações e colocar em ação para virar conhecimento efetivamente. Doutora, nós já estamos chegando ao final do nosso horário aqui, então eu vou deixar o espaço para que dê uma mensagem final para a nossa audiência, mas já fica o convite para que a doutora volte, para que a gente converse sobre vários outros temas relacionados ao direito da saúde, porque nós temos que conversar aqui, nem deu tempo, temos que conversar sobre muitos outros aspectos, olha, medicação, negativa de medicação, negativa de cobertura, temos que falar de medicação, sei lá, de doenças raras, medicação, Medicamento de sei alto lá, custo. alto custo. Nós temos muito assunto bacana para conversar, para levar informação de qualidade para essa nossa audiência, para esse nosso público. Então já fica aqui o convite. Vamos ver se a gente encontra um espaço na sua agenda para gravar o próximo programa, para que a gente possa avançar e aos poucos a gente vai efetivamente levando informação de qualidade para essa nossa audiência, para que todo mundo saiba como se comportar diante dos abusos que eles enfrentam aí na sociedade. E é dessa maneira que o Contra a Maré acaba contribuindo para que as pessoas sejam empreendedoras nas suas vidas, não só nos negócios. Doutora, a palavra é sua. Nossa, muito obrigada pelo espaço. Passou muito rápido, realmente, foi bastante enriquecedora a nossa conversa. Eu fiquei surpresa da quantidade de coisas que a gente ainda tem para falar de fato, porque é um assunto muito rico. Quando a gente fala sobre essas questões, a gente tem muitas coisas para trazer e muitas coisas que vão acontecendo, gerando. Então foi muito interessante poder levar esse conhecimento também para o telespectador que está em casa. Já está aceito o convite para voltar. Eu vou adorar voltar para a gente poder, né, falar um pouco mais de outros assuntos.
E eu estou muito feliz com esse espaço de levar esse conhecimento para as pessoas. E é isso. Muito bem, meus amigos, esse foi o programa Contra a Maré, em parceria com o Instituto ILK. E aqui a gente traz informação de qualidade para que você seja um empreendedor na sua vida. Pegue as informações, coloque em ação e transforme em conhecimento. Grande abraço, te vejo no próximo programa.